Olá, eu me chamo Carlos Felipe Lubizotto, sou pesquisador, professor, doutorando em design e hoje eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa chamada História em Quadrinhos e Reconstrução da Memória. É uma abordagem metodológica e prática. Ela busca apresentar os resultados de uma dissertação de mestrado que eu apresentei em 2022 sobre a orientação da professora doutora Gisela Beluso de Campos, na Universidade de Anhembi Morumbi, no mestrado em design. Na ocasião, a dissertação buscou propor, à luz de estudos realizados por Walter Benjamin, Jacques Rancière e Georges Didier Huberman, apresentar um processo de investigação e desenvolvimento de um projeto teórico-metodológico que permitisse a construção de uma narrativa em formato de história em quadrinhos com personagens ficcionais elaborados através da montagem de fragmentos e lacunas da memória de uma cidade do interior de São Paulo, a cidade de Serquilho, que é uma cidade pequena, de cerca de 50 mil habitantes, especialmente nas décadas de 40 e década de 50. Então, a partir de relatos pessoais, de fotografias, de documentos oficiais, lembranças e memórias daqueles que não tiveram sua vivência compartilhada, ao menos não de forma oficial, a linguagem quadrinística se apresentaria como um potencial produtor, uma potencial produtora de sentidos, empatia e como forma de documento compromissado com a representação da história, promovendo maior aproximação da população da cidade com a sua própria história e memória. O objetivo, então, é articular e elaborar um projeto teórico-metodológico para que posteriormente fosse desenvolvida uma história em quadrinhos. Esse projeto, então, ele tem como característica ter como substância para o desenvolvimento e articulação fragmentos de memória. Então, isso é parte de premissas elaboradas por Walter Benjamin, de buscar resíduos da memória daqueles que não tiveram suas vivências compartilhadas, de investigar a história contra apelo, E para conseguir pensar nessa metodologia para uma construção de uma história em quadrinhos de fragmentos de memória, alguns objetivos específicos foram definidos, como a definição de um conceito de memória, a articulação de um processo de montagem e também a busca por apresentação da história em quadrinhos como um documento. Então, ao longo da investigação, buscou-se refletir a respeito de como, através de uma investigação a partir de fragmentos da história de moradores, é possível ter uma percepção nova sobre a história de uma cidade e acrescentar informações sobre ela, além de compreender de que forma os fragmentos eles vão poder constituir em uma percepção que acrescente e revele novas maneiras de preservar, através da memória de pessoas, de lugares, objetos e fotografias, a história da cidade. A dissertação ela foi estruturada em 3 capítulos, sendo que o primeiro eu trabalhei uma definição de um conceito de memória, Então, essa memória do passado, que depende muito do momento presente. Foi trabalhado também a questão da reconfiguração da memória, Então, aquilo que é acionado num processo de rememoração, e também a questão da ficção, Essa ficcionalização do real para ser pensado, E aí eu pego conceitos elaborados pelo Jacques Rancière. Ao segundo capítulo, eu trabalho os regimes de identificação das artes do Rancière, nos quadrinhos. Então, eu faço associações dos 3 regimes desenvolvidos pelo Rancière, o regime ético, o regime poético e o regime estético, com processos da linguagem dos quadrinhos. E o último capítulo é o momento em que é desenvolvido mesmo um plano metodológico para a elaboração da história em quadrinhos. Então, eu peguei um momento específico da cidade de Serquilho como ponto inicial para a pesquisa. Então, eu peguei um acontecimento de 1949,
onde houve uma explosão na cidade, uma explosão numa estação ferroviária, e isso devastou a cidade. Então, esse foi um ponto-chave para eu estabelecer vínculo de informações, sejam elas informações de registros fotográficos, sejam informações de periódicos, sejam documentos oficiais da cidade, e também, especialmente, testemunhos de moradores que vivenciaram esse momento. Então, foi nesse momento que começou a se pensar uma articulação de elementos iconográficos. Foi também aí que eu me debrucei sobre a metodologia de pesquisa em história oral, que foi essencial para que eu pudesse elaborar posteriormente entrevistas com moradores da cidade para ouvir seus testemunhos sobre os acontecimentos. Posteriormente, eu teria que pensar também na separação e edição dessas entrevistas. Então, isso também pautado pela metodologia de pesquisa em história oral. Então, eu entrevistei 10 moradores, né, da cidade, todos eles que vivenciaram esse acontecimento de 1949, e eu deixei bastante livre para eles se manifestarem. Então, eu deixei separado uma pergunta de corte, que seria essa pergunta sobre a explosão, mas, no final das contas, eu não precisei fazê-la, né? Eu pedia para que eles contassem sobre a vida deles e a relação com a cidade, e todos eles chegaram na questão da explosão. Em um processo articulado pelo design, né, a investigação encontrou na técnica da montagem, né, que é bastante difundida no cinema, uma maneira de relacionar informações de diferentes naturezas e vinculá-las de forma que se construa um sentido narrativo. Além de produzir novos significados na interpretação e transformação dessas informações do campo documental para o campo da experiência e contribuindo assim para a reconstrução da memória e a história da cidade, agindo onde o texto falha e acrescentando novos sentidos e valores na documentação da história. Pensando na maneira que eu iria articular esses vídeos e todos os documentos iconográficos, de periódicos, nesse processo de montagem, a relação com o design se estabeleceu de forma mais íntima, né? Então, essa relação de design e montagem ela aconteceu a partir de uma hipótese de que a elaboração de um grid bastante rígido, ele poderia, paradoxalmente, permitir estruturas bastante flexíveis em dois momentos. Na adaptação da história em quadrinhos para diferentes mídias e, no segundo momento, numa estruturação que permitisse constantes remontagens, né, sem mudança no layout, oportunizando assim que novos fragmentos que pudessem ser inseridos sempre que a história fosse convidada a se reconfigurar. Então, aí, eu parto de uma ideia de estabelecer um layout que antecede a própria história em quadrinhos, ou seja, um layout que é definidor e que estabelece condições para que a história em quadrinhos aconteça, porque é uma maneira também de eu trazer novamente o meu arcabouço teórico, principalmente do Walter Benjamin. Eu entrevistei um X número de pessoas, mas essa pesquisa sobre essas memórias da cidade, ela pode se manter, ela pode ter uma continuidade. Logo, sempre que novos fragmentos possam ser inseridos, emergirem, eu posso inseri-los na narrativa. Dessa forma, eu desenvolvi um grid bastante tradicional, um grid de 3 linhas e 3 colunas, né? Num primeiro momento, eu pensei numa estrutura modular, já que eu estava pensando nessa reconfiguração, uma reconfiguração que ela parte de uma história em quadrinhos que não teria um roteiro, na verdade, a montagem faria a história emergir. Então, eu comecei a pensar na questão da modularidade, mas assim, eu não consegui encontrar um resultado muito interessante pensando o quadro como sendo um módulo. Dessa forma, o que eu fiz foi pensar uma linha como módulo. Então, nesse grid de 3 linhas e 3 colunas, eu posso organizar as linhas de maneiras diferentes, inserir e retirar, mas os quadros que pertencem àquela linha, eles nunca vão ser modificados e retirados de lugar. Então, eu tenho uma flexibilidade de trabalhar a linha. Dessa forma, pensando em mídias, ela acaba tendo um formato que permite eu pensar em tiras, por exemplo, né? Uma tira de 3 quadros. Ela não precisa necessariamente
ser organizada de forma horizontal, como numa página, ou seja, eu posso pensar essa sequencialidade de quadros seguindo uma linha horizontal, ou essa sequencialidade de linhas, uma abaixo da outra, numa sequência vertical, mas eu também posso dividir, estabelecer um ponto de parada ali, que é o final da página, né, no caso de um impresso. Aqui a gente pode ver uma organização de montagem, então essa tabela ela apresenta fragmentos que eu retirei das entrevistas, desses depoimentos dos moradores, que eu organizei numa sequência. Posteriormente, essas sequências elas serão, esse é o status atual, representadas graficamente em forma de quadrinhos. Aqui nós podemos ver dois depoimentos, né, de moradores diferentes, e que a partir deles eu articulo uma construção de uma página. Aqui eu vou mostrar agora um pequeno trecho das entrevistas, né, feitas em forma de vídeo, e como que ela se deu, né, na imagem que a gente pode ver ao lado, na construção de uma página. E aí nós ouvimos esse barulho, essa explosão, e eu vi todos os estilhaços voando, sabe? Eu falei, nossa, eu falei para ela, criança, né? Você viu que tiro? Olha quanto corvo voando. Você não imaginava que era um estilhaço, porque criança, nós não tínhamos nem rádio, nem televisão. Houve uma explosão e eu estava com meu pai. Não sabíamos o que era, que aquilo foi um fenômeno fora de série. E eu estava com meu pai arrumando um portão na chácara, vimos nós achamos que é um fogo, um corvo pegando fogo. Quando fomos ver, foi um rodeiro do trem que passou por cima de nós, foi cair do outro lado, pegando fogo. E aqui temos outros exemplos de peças que estão em processo de construção. Então, o status atual da pesquisa tendo agora um plano metodológico definido, agora é o momento de desenhar. O status atual, né, e os principais resultados da pesquisa são, além da concretização de um projeto, de uma metodologia de como trabalhar uma montagem da memória em formato de quadrinhos, o desenvolvimento, né, o momento atual de desenho mesmo, de elaboração dessa história, afinal de contas as montagens e os recortes dos fragmentos já foram feitos, e também levou ao tema atual que eu trabalho no doutorado, que surgiu a partir da constatação da riqueza dos materiais coletados para o desenvolvimento dessa história em quadrinhos. Então, como eu trabalhei, como eu encontrei diferentes materiais, né, materiais de diferentes naturezas para essa elaboração, surgiu a ideia de por que não trabalhá-los de forma integrada? E aí, como trabalhar diferentes linguagens sem um processo de adição, né, como o MacLeod diz, né? Então, como fazer com que trabalhar essa questão das fronteiras de linguagens que cada vez mais se misturam, mas que ambas se infectem, né? Ambas se transformem. Então eu pego um pouco da ideia do Luiz G de fronteiras híbridas, né? E hoje eu estou investigando essas conexões possíveis entre os quadrinhos e outras linguagens do tempo, né? O tempo quando agente transformador, para desenvolver aproximações, né, cada vez mais híbridas sobre a articulação no campo do design e experimentar esses limites da linguagem gráfico-narrativa, buscando, né, realizar uma obra documental, uma espécie de documentário experimental que se hibridize, né, que dialogue com diferentes linguagens temporais. Então essa foi a minha apresentação. Muito obrigado.
Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Luiz Maia Nascimento. Eu vou apresentar aqui o trabalho Moçambique por Eduardo Mondlane, um quadrinho para construir a nação. Feito por mim, Gabriel Nascimento, sou mestrando no Cefet aqui de Minas Gerais, e a doutora Raíssa Brescia. Ela é professora de História da África na UFRJ. A proposta desse trabalho é justamente investigar a narrativa, as referências, os repertórios, né, que eles vão construir e constituir ali, de certa maneira não tão hegemônica, essa representação do nacional, né? Moçambique era um país em formação, recém tinha passado por um processo de independência, e aí esse quadrinho vem ali nos primeiros anos da década de 1980, justamente para consolidar nessa formação. As metodologias usadas são para chegar nos resultados são uma bibliografia referente à história contemporânea de Moçambique. Então, a gente fez um trabalho de levantar quais são os dados, as edições referentes ali a essa discussão sobre o próprio conceito do nacional, né, essa construção da nacionalidade que acontece em Moçambique, principalmente na década de 80. E para a gente abordar o nosso objeto, né, para a gente abordar o quadrinho, a gente teve muito em mente, além das discussões formais, né, feitas em quadrinhos, como as do Thierry Gorenstein e outras que passam ali pelo Comic Studies, a gente fez muitas considerações que vêm da história da leitura e das edições, e aí com essa especificidade de ser um quadrinho, então considerando a lógica produtiva muito própria do quadrinho. O nosso objeto é justamente esse quadrinho, Moçambique por Eduardo Mondlane, da autora Helena Mota. Ele é um trabalho ali feito na década de 1984. Ele foi publicado pelo Instituto Nacional do Livro e do Disco. O Instituto Nacional do Livro e do Disco era um instituto oficial governamental, feito ali, inaugurado um pouco antes, em 1974, justamente para construir um arcabouço cultural, né? Uma proposta de coordenação da cultura do país. E aí ele é como se fosse, ele assume ali o papel da editora, né? Então o livro é publicado sob esse instituto. A Helena Mota, até então, ela não, esse é o quadrinho de estreia dela, ela não tinha publicado nenhum outro. Ela era uma aluna de biologia da Faculdade Eduardo Mondlane. Universidade Eduardo Mondlane, né, lá em Maputo. E aí, a partir desse, existe essa proposta do trabalho, que é feita ali num comum acordo entre o Instituto Nacional do Livro e do Disco. A gente percebe um pouco pelos comentários que a autora faz nas dedicatórias. E aí esse quadrinho, né, ele faz parte de uma coleção maior, que é uma coleção de banda desenhada. Banda desenhada é como o quadrinho é denominado em alguns países de língua portuguesa, em especial Portugal, Moçambique e Angola. E aí essa coleção de banda desenhada, esse é o segundo quadrinho lançado por ela. O primeiro é um quadrinho lançado pelo João Paulo Borges Coelho. E esse trabalho, ele é um trabalho que tem um conteúdo, né, um volume grande de trabalho, é uma proposta que não é uma proposta infantil. O editor, né, do Instituto Nacional do Livro e do Disco, ele, no texto de apresentação do quadrinho, do primeiro quadrinho lançado pelo João Paulo Borges Coelho, ele deixa um texto que a gente percebe um diálogo muito próximo com um tipo de quadrinho que era, já tinha tomado um corpo ali na Europa, em especial os quadrinhos da revista Visão, em Portugal. Esse editor, né, que é o João Machado, ele
ele tinha um diálogo constante com a produção de quadrinho europeia, e aí ele vem com uma proposta de quadrinho para Moçambique, que é uma proposta que é já mais consolidada, uma questão num livro adulto, né? Uma narrativa mais longa, não é uma proposta seriada, por exemplo. Então, é esse volume, né, que constitui todo o conteúdo. Bom, a gente pode começar aqui um pouco da análise, né? Nessa análise a gente vê, eu vou começar aqui pela capa, porque a capa ela é um importante elemento de indexação, né? A capa, o próprio Genete vai falar sobre os paratextos, né? E um desses paratextos seria a capa. A capa ela tem essa função, tanto uma função formal ali de proteção, ela é produzida nesse quadrinho dentro da lógica material dela com um papel mais grosso, um papel duplex. É a única peça impressa em cores. E a gente tem o miolo num papel mais fino. Então, assim, a capa ela tem esse papel de proteção, por isso que ela tem essa materialidade um pouco diferente. Mas, além disso, ela é um pouco a cara do quadrinho, né? As pessoas vão falar normalmente da função comercial dela, mas esse é um quadrinho, inclusive, que é difícil da gente uma peça se ele foi comercializado ou não, se ele foi mais distribuído, porque existe uma proposta do Eduardo Mondlane de... só um segundinho. Deu um pequeno problema aqui. Continuando aqui, essa proposta do quadrinho, então a gente não sabe se ela tinha muito essa ideia comercial, a gente não sabe se ela era qual que era, né, a função dela. Então, já na capa a gente vê que ela comunica que ela é um quadrinho, tanto no nome do selo, banda desenhada, mas também na estrutura de grid que é colocado. Existe uma proposta aqui de uma leitura mais adulta, que fica um pouco claro nessa composição entre os vazios e os blocos preenchidos, né? E principalmente a gente tem a repetição da figura de Eduardo Mondlane em diversos momentos da vida. Então a gente tem esse daqui, né, que é o Eduardo Mondlane, essa é um desenho feito a partir de uma foto em que o Mondlane estava com trajes de gala. A gente tem ele aqui num discurso também mais formal, a gente tem ele em uniforme de guerrilheiro. Duas fotos aqui, a gente tem ele durante um discurso de assembleias da Frelimo, e ele também em uma roupa mais civil, assim. É interessante porque essa construção ela dialoga muito diretamente com a construção do ideal do homem novo moçambicano. O homem novo moçambicano, ali na década de 1970, 1980, existe uma construção desse ideal do que é o moçambicano, né? O moçambicano que serve à revolução, é o moçambicano que ele tem essa atuação, né? O Lourenço Macagno fala bastante sobre isso, o próprio João Paulo Borges ele também fala sobre o roteiro, né? Que essas pessoas seguem. Então, o homem novo moçambicano ele tem essa memória da luta armada, da luta de libertação, mas ele, como existia uma disputa de poder por conta de organizações locais, né? Moçambique é um país de dimensões bem grandes. Essa lógica, né, de disputa de poder, a Frelimo vai tentar centralizar esse poder no partido, que é o partido ali mantenedor dessa revolução comunista, e aí eles vão tentar construir como se fosse uma nova história de Moçambique, então uma nova Moçambique unificada, que deixa para trás, aí com várias aspas, porque é o termo que o próprio que a própria Frelimo utiliza por diversas vezes, que é o tribalismo. Então, assim, se deixa para trás o tribalismo.
existe um menor apego com essa questão de uma tradição ali que remonta do século XIX. Então, essa construção do homem novo é o homem moçambicano que surge da luta armada e que agora ele é o mantenedor, né, o que vai continuar esse processo revolucionário. E a figura do Eduardo Mondlane já tinha morrido nessa época, mas ela era muito importante nessa construção. Aqui eu vou passar para análise de algumas páginas, são vários exemplos que a gente encontra ao longo dos quadrinhos, mas que eu acho mais interessante da gente avaliar ela dentro de algumas páginas mais específicas, para a gente entender essa construção que a autora faz da narrativa, de como que a narrativa ela precisa passar uma credibilidade, né, essa narrativa, né, esse Moçambique por Eduardo Mondlane, na verdade é uma adaptação do livro que o Eduardo Mondlane tinha lançado, mas ele era inédito até então em Moçambique. Existia uma tradução dele em inglês, lançada na Inglaterra em 1969, mas a versão portuguesa, provavelmente alguma outra circulava em Moçambique, mas vindo de Portugal. Moçambique ainda não tinha uma edição própria do livro do Mondlane, apesar de ser um livro muito central, né? Um livro muito central na formação ali desse ideário do país. O livro se chama Lutar por Moçambique, e aí o quadrinho ele adapta 7 dos 10 capítulos, ela faz algumas adaptações, e aí algumas vezes o próprio Eduardo Mondlane aparece como narrador, que a gente vê nesses quadros, né? Eu coloquei aqui essa questão do bloco 1, bloco 2 e bloco 3 para entender um pouco da divisão que a autora faz, que ela constitui leituras um pouco blocadas de sentidos ali, que eles vão se amarrar através da própria composição visual, né? Então, no bloco 1, a gente tem ali o Eduardo Mondlane num discurso da Frelimo, mas ele está narrando essa situação. E aí a autora ela faz algo que ela negocia, né, com a verdade, ou seja, ela passa a credibilidade do discurso dela, para além das palavras do Mondlane, para além das palavras que saem da boca dele, ela se utiliza de um recurso que é um uso estilizado da fotografia. Então ela recorre a um material fotográfico que ela tinha disponível ali de grupos de pesquisa, e ela vai fazer essa construção. Então aqui a gente vê o uso, inclusive, de 2 fotografias da época colonial de Moçambique sendo articulados aqui na página para uma construção crítica sobre o papel da religião. Aqui também, esse é um personagem histórico, que é o Cardeal Cerejeira, e aí ela utiliza um trecho de carta, e assim, as temporalidades acabam não batendo muito. Mas é interessante, porque quando ela não tem um recurso visual, como nessa imagem aqui da direita, que ela está falando do Gilberto Freire, e aí ela coloca um detalhe: a historiadora não encontrou fotografias. A autora não encontrou fotografias. Então, é um recurso bem interessante ali que ela constrói mesmo como criação de uma veracidade para a narrativa dela. E aí existe essa análise aqui dessa última página, dessa sequência final, que é muito interessante, que é justamente a construção visual, como ela só conseguia fazer em preto e branco. A gente vê um momento em que o que ela está fazendo? Ela está lembrando uma entrevista que o Mondlane deu, falando no Congresso da Frelimo sobre o futuro de Moçambique. E aí esse passado ele é representado justamente nessa estilização fotográfica blocada, né? Os blocos pretos muito bem definidos. E aí ela começa a trazer imagens do presente, mas para distanciar ela utiliza o recurso gráfico. Então o presente ele vai se tornando um desenho de pontilhismo. E aí a fala do Mondlane do passado vai refletindo o futuro esse futuro de Moçambique, né, nos pequenos pontos, até que existe uma transição direta entre o discurso do Mondlane, o povo moçambicano, resultando no terceiro congresso ali da Frelimo sobre os futuros de Moçambique. Por fim, né, a conclusão dessa análise toda é de que as escolhas narrativas, os paratextos, agentes, as redes e as temáticas aqui destacadas e investigadas são indícios da adoção da Frelimo, né, no período pós-independência, de políticas culturais representadas pelo próprio
Instituto Nacional do Livro e do Disco, como esse caminho, né, para a constituição de símbolos e de identidades compartilhadas sobre o que é ser moçambicano, sobre o nacional em Moçambique. Mas seria a obra simplesmente uma representação direta de uma narrativa oficial? O quadrinho foi publicado em um momento de inflexão interna aos caminhos da Frelimo e com a realização do 4º Congresso da Frelimo e a assinatura dos acordos de Incomate, que foi um ponto de mudança na política da Frelimo. Com isso em mente, cabe recordar, por um lado, que as datas anotadas pela autora em algumas das páginas demonstram que o livro começou a ser produzido em 1982, o que denota a impossibilidade de lidar com as decisões e os novos caminhos do partido e seu projeto político, que foram tomados a partir de 1984. Por outro lado, acreditamos ser plausível nos questionarmos a decisão de manter a publicação dessa obra como elogio à linha marxista-leninista, nesse momento inicial de inflexão interna das tendências da Frelimo, poderia demonstrar algum sinal de insatisfação com relação a novas tendências, ou pelo menos na sua unanimidade, né? Ou seja, não existiu unanimidade dentro desse projeto. Mas, de qualquer forma, né, se denota um engajamento direto com o projeto da Frelimo, anterior aos novos debates. E é isso, né? Esse é o trabalho. Tem bastante coisa ainda por falar e por se produzir, mas, em síntese, o que a gente gostaria de apresentar é isso. Agradeço muito em meu nome e em nome de Raíssa Brescia. Olá, meu nome é Maria Isabel Borges, sou docente na Universidade Estadual de Londrina. Hoje, para esta apresentação em vídeo, o título do meu trabalho é Tragédia na Escola, Quadrinhos, Percepção e Representação. Este trabalho também está vinculado ao projeto de pesquisa Quadrinhos e Análise Linguística, as personagens em atuação nas novelas gráficas. O objetivo principal nesta apresentação em vídeo é mostrar a percepção dos quadrinistas em relação às tragédias, relacionando linguagem quadrinística, representação e performatividade. Por consequência, esse trabalho também é uma homenagem às vítimas diretas e indiretas das duas tragédias ocorridas em ambiente escolar aqui citadas neste trabalho. E é uma forma de dizer não à violência nas escolas. Além das considerações já feitas até o momento, o que inclui o apontamento do objetivo principal, nesta apresentação em vídeo, na sequência, é feita uma apresentação dos textos em quadrinhos escolhidos para análise, em seguida, uma breve descrição da metodologia, o apontamento das bases teóricas principais, em seguida, é feita uma breve análise dos textos apresentados, caminhando para algumas considerações finais e apresentação das referências principais utilizadas no trabalho. Como apresentado anteriormente, escolhi 6 textos em quadrinhos, unidos tematicamente, e que falam e comentam sobre as duas tragédias em ambiente escolar. 2 textos do Alisson Afonso, 2 textos do Genildo e 2 textos do Daniel Lafayette, conhecido como Lafa, todos eles publicados no Instagram. No segundo momento, então, fiz a contextualização sócio-histórica de maneira breve para situar as tragédias em relação ao momento de produção, com foco nas vítimas. As tragédias ocorreram em 27 de março e 5 de abril de 2023, em meio escolar, uma escola e uma creche. E num terceiro momento que percebi que nos 6 textos, os 3 cartunistas apresentaram aos seus seguidores no Instagram
e a sociedade brasileira percepções sobre os fatos trágicos. Eles trazem de maneira interligada, interconectada ou entremeada um comentário e uma descrição sobre os episódios trágicos. Em linhas gerais, atribuem valores e, ao mesmo tempo, descrevem a partir de dois acontecimentos reais. E, então, um quarto ponto que destaco na metodologia, a linguagem escolhida para a representação da percepção de mundo foi a linguagem dos quadrinhos. E dentre os vários recursos típicos dessa linguagem, única, autossuficiente e perspicaz para construir sentidos por meio de textos, destaco aqueles vinculados às personagens, ao tempo e ao espaço. É claro que, em razão do pouco tempo, farei comentários mais objetivos. As perspectivas teóricas que norteiam a análise dos textos em quadrinhos estão vinculadas à linguística e à linguagem dos quadrinhos. Em relação à linguística, considerei as ideias de Austin para falar sobre a visão performativa de linguagem e as ideias de Borges e Rajagopalan para falar sobre a noção de representação. Já em relação aos quadrinhos, tomei como base as ideias de Ramos, que retoma, por sua vez, fundamentos propostos por estudiosos de referência, como Canin, Eisner, MacLeod e Vergueiro. Agora, faço alguns comentários a respeito dos 3 textos em quadrinhos que tematizam a primeira tragédia ocorrida em 27 de março de 2023. O Alisson Afonso desenhou uma folha pautada de caderno. Os picotes à esquerda sugerem que foi arrancada abruptamente. Ele registrou no topo São Paulo, 27 de março de 2023. No meio, ilustrou uma faca encravada e ensanguentada. A trajetória do sangue da ponta ao pé da folha forma uma linha vermelha, sugerindo o movimento, e no final do percurso esboçou o nome da vítima, no caso da professora Beth. A referência à tragédia por meio da linguagem dos quadrinhos evidencia-se pelo uso de uma legenda, local e data, demarca temporal e espacialmente o fato, presentificando um narrador entristecido. A vítima não é retratada como uma personagem, sim por meio do nome próprio e instrumento com a qual foi morta a faca. O sangue representa a morte e as feridas abertas físicas e simbólicas. Já Genildo ilustrou a faca e o sangue escorrendo, porém de uma maçã vermelha. A trajetória inicia-se na maçã sobre a mesa, próximo ao assassinato, direcionando ao chão e configurando o substantivo dor. Como o assassinato aconteceu na sala de aula, estando a professora em pé junto à mesa de trabalho, optou-se por tal referência espacial. Beth, então, é representada pela maçã. Já o Daniel Lafayette trouxe o olhar da imprensa e sociedade brasileira sobre o violento acontecimento. Na última eleição presidencial, houve uma polarização entre bolsonarismo de um lado, representando a direita, e o lulismo do outro lado, representando a esquerda, no âmbito político-ideológico e na pauta de costumes. Nas discussões, sobretudo nas campanhas, pouco se falava sobre propostas de governo ligadas à economia, educação, saúde, segurança, dentre outros temas. Polemizavam-se os modos de viver e ver o mundo. Por exemplo, uma suposta ameaça da família tradicional perante demandas feministas e religiosas. No caso, as religiões não evangélicas. E não se pode esquecer, é claro, da política armamentista incentivada pelo governo bolsonarista.
Perante uma sociedade polarizada, a atitude violenta do adolescente é um efeito, é uma consequência. A escola fala em nome da sociedade onde está inserida, que é um traço da representação. Assim, o quadrinista retratou o lado representado pelo pai, enfurecido, como percebemos aqui pela legenda, e ele disse: os esquerdistas querem destruir nossas famílias. E ilustrou o lado do filho, mascarado, segurando uma faca ensanguentada, sem nada dizer. E aqui observamos que se trata do filho, como se observa na legenda. Nesse caso, 2 vinhetas foram necessárias para estabelecer uma comparação entre as personagens e sugerir que a violência do adolescente, materializada na escola, é fruto de uma percepção de mundo previamente construída no meio familiar, também influenciada pelas escolhas político-ideológicas do pai. Emerge-se a força de influência em circulação na sociedade por meio da internet, por exemplo, pelas redes sociais, por meio da imprensa e das campanhas eleitorais. A vivência escolar, nesse caso, materializa os efeitos advindos das vivências na sociedade. Passando agora para os textos referentes à segunda tragédia, ocorrida em Blumenau, começamos pela charge. Genildo retomou os efeitos danosos do bolsonarismo na sociedade brasileira, acrescentando o alinhamento político-ideológico com o neonazismo. No Brasil, como já se sabe, há diversos seguidores de grupos neonazistas. O quadrinista, em uma vinheta única, retratou um casal de idosos conversando. A senhora disse: um homem atacou uma creche e utilizou uma machadinha para atingir as vítimas na cabeça. E o senhor perguntou: ele é preto ou branco? Aqui, então, no topo da charge, observamos um enunciado que tanto funciona como título como síntese da construção temática desenvolvida e a crítica feita na própria charge. Essa charge resume uma visão sobre o neobolsonarismo. Nesse sentido, mesmo que o tempo passe, porque o nazismo se consolidou durante a Segunda Grande Guerra Mundial, a perseguição a determinados grupos, sobretudo aos judeus e aos negros, ainda persiste, infelizmente. Os idosos, então, sinalizam a manutenção do nazismo sob outras roupagens. O assassinato, então, das crianças na creche espetaculariza a violência requintada em crueldade e simultaneamente glorifica o poder exercido sobre as vítimas, que são crianças indefesas. Por isso, então, Genildo e Lafayette focaram a tragédia despersonalizando o assassino, que é um monstro para Lafayette, que não merece e não deve se tornar famoso pela imprensa e pela sociedade como protagonista de um espetáculo. Portanto, também é uma crítica à audiência pública. Então, aqui, as falas que nós podemos observar. O que eles querem, fama. O que muitos estão dando para ele, o que eles querem. Vejam a foto do monstro. Então, há uma crítica por trás desse texto em quadrinhos construído pelo Lafa. Já o Alisson Afonso, novamente, trouxe a folha de caderno, mantendo data e local como referências espacial e temporal. No caso, a referência se dá para a tragédia em Blumenau. E em vez de referir a vítima pelo nome, como aconteceu na tragédia anterior, no texto que expressa essa tragédia,
ele retratou uma criança de costas, desenhando um rosto triste e lágrima escorrendo e boca caída. Um menino usando uniforme escolar, tênis e mochila, que é a representação de um aluno comum, estava escalando as linhas da folha para fazer o desenho. Isso também remete à rotina escolar dos alunos de desenhar e à atitude do assassino que escalou o muro da creche para atacar as crianças e funcionários. Ao pé da folha, uma mancha vermelha representa as mortes e vítimas feridas simbólica e fisicamente. Caminhando para a finalização da apresentação. Nos textos comentados, tragédias foram diversamente representadas via linguagem dos quadrinhos e está em jogo nesses textos tematicamente unidos uma representação linguística e política, apresentando aos leitores percepções do mundo. Cada texto fala, comenta as tragédias, delimitando duas referências reais situadas no tempo e no espaço, partilhadas com os brasileiros. O dizer ilustrado desenhado é simultaneamente falar sobre o mundo, comentá-lo e nele agir. Fazer quadrinhos é representar o mundo, esboçando percepções e provocando reflexões. Quando a linguagem quadrinística está em uso, a representação, linguagem política e performatividade. Muito obrigada. Olá, nós somos da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Iniciação Científica. A gente vai apresentar o nosso artigo, que é Pra Lá de Onde o Gênero Faz a Curva, as mudanças no perfil do público leitor de mangás shoujo shonen. Sou eu, Laura Rodrigues de Freitas, a Beatriz Correia Oscar da Silva e a professora doutora Carolina Alves Magaldi. O nosso assunto aqui são os mangás. O que são os mangás? Os mangás são as HQs japonesas, as histórias em quadrinhos japonesas. Elas começaram a tomar forma durante a Era Meiji, quando o Japão abriu as suas portas comerciais e diplomáticas por influência dos Estados Unidos. Influência no sentido de que eles falaram, ou vocês colaboram com a gente, ou a gente vai atacar vocês. E eles abriram, felizmente, as portas para o mundo. Apesar de existir um certo padrão, que no caso é a leitura oriental, então da direita para a esquerda e páginas em preto e branco, apesar de existir um certo padrão entre os mangás, eles apresentam grande variação quanto à forma e ao conteúdo. Então, todos os mangás vão ser diferentes um do outro, mesmo que a maioria esmagadora seja em preto e branco, a gente ainda vê uma variação muito grande, assim como funciona com as histórias em quadrinhos. Dessa forma, surgiram classificações por meio de demografias e subgêneros. Então, subgêneros do tipo, romance, comédia, que tem em todas as obras que a gente conhece. Agora, na questão da demografia, no início do século XX, a Kodansha, uma grande editora japonesa, lançou 3 revistas que publicariam exclusivamente mangás, cada uma voltada a um público-alvo de certa idade e gênero. Então, a demografia é uma divisão voltada para a idade e gênero. Então, meninas de 10 a 18 anos, meninos de 10 a 18 anos, meninos de 18 anos, homens, né, de 18 anos para frente, por aí vai. Atualmente, estima-se a existência de diversas demografias, mas a gente vai destacar aqui as principais, que são shonen e shoujo. Começando com os mangás shonen, que são voltados para garotos entre 12 e 18 anos de idade, e esses mangás constituem o maior segmento do mercado. A revista Shonen Jump, com as suas obras sobre valores de amizade, perseverança e vitória, impera como a maior da atualidade. Essa revista, que tem obras como Naruto, Demon Slayer, One Piece. Algumas características dos mangás shonen são a jornada do herói, teorizada por Joseph Campbell. Shonen de batalha é um gênero bem frequente. Onomatopeias grandes e agressivas, um traço mais focado em movimento, e a gente vê também protagonistas overpower ou my characters, então ou protagonistas muito fortes que vão acabar com a luta de uma vez, ou então que tem um potencial escondido, ou protagonistas my character que começam muito fortes e vão avançando, são protagonistas mais neutros, protagonistas feitos pro leitor se encaixar neles. Mangá shonen tem um grande problema com violência e sexualização, porque mangá shonen são voltados para o público adolescente. Apesar disso, há uma quantidade exorbitante de violência, vulgaridade, nudez e fanservice, que é a sexualização do corpo feminino e do corpo masculino, mas os mangá shonen mais frequentemente do corpo feminino, o que entra nessa questão da representação feminina versus a masculina. Então, isso anda mudando, mas homens sempre em posição de protagonismo, de força e tudo mais, e mulheres em posição de interesse romântico, de personagem secundário, esse tipo de coisa.
Na questão de atual expansão de temas, mais cedo eu falei que os shonen de batalha são o gênero mais frequente. Hoje em dia a gente tem shonen de diversas coisas, então de romance, de aventuras históricas, de fantasia, de questões filosóficas. Então, apesar de ser essas coisas que caracterizam os mangás shonen, a gente está tendo uma expansão tanto na questão de representação quanto na questão temática. O público dos mangás shonen, ele é bem dividido, né, quase 50-50, e como eu expliquei aqui, tem essa questão da violência e da sexualização, né, então uma quantidade muito grande dos mangás shonen são de ação, e apesar de parecer pequeno, tem uma quantidade considerável de mangás eti, que são os mangás de fanservice, de semi-nudez, né, de sexualização dos corpos, então esse é um outro ponto a ser considerado. Os mangás shoujo são voltados para garotas entre 12 e 18 anos, ou seja, para meninas adolescentes, só que essa demografia só passou a ser dominada e produzida por mulheres a partir da década de 70. Então, antes disso, os autores, os editores, os colaboradores, os produtores, os executivos, eram majoritariamente homens, se não todos homens. Hoje em dia, essa demografia é dominada por mulheres, então muitas autoras, a maioria esmagadora de autoras, produtoras, executivas e tudo mais. Os mangás shoujo são caracterizados por traços delicados e esguios, né? Então, corpos magros, dedos finos e longos, esse tipo de coisa, o que implica na representação masculina, porque até os homens são representados dessa maneira, então de maneira mais delicada, de maneira mais afeminada. Um aspecto importante dos mangás shoujo é a amizade feminina, então a importância e a influência que é essa união entre as meninas, bem como a cultura feminina ali, a shoujo bunka. Outra característica são as protagonistas MC e My Character, então protagonistas que não têm uma personalidade muito forte, né, que são feitas para a leitora se identificar ali com ela. Esses mangás, essa demografia também foi um pontapé inicial para mangás de L e BL, Girls Love e Boys Love, então mangás de romance homoafetivo, e representam os esforços atuais para maior diversidade no romance. Os mangás shoujo também são caracterizados pela narrativa slow burn, então um desenvolvimento emocional, um desenvolvimento romântico, bem lento, que vai dando dicas e pontos ao longo dos capítulos. E também a questão de que grande parte dos mangás shoujo, apesar de não ser só isso, são de romance e fantasia, mas assim como os mangás shoujo, como os mangás shonen, a gente tem uma atual expansão temática. Quando a gente fala dessa questão de a maior parte dos mangás shoujo parecer ser de romance e fantasia, é que a gente entra na maioria esmagadora de leitores, né? Então, muitos leitores, às vezes, acham que os mangás shoujo não vão atender as necessidades deles por não terem o que eles estão buscando em questão narrativa, ou então, às vezes, tem vergonha de falar que leem mangás shoujo, porque como a gente vê aqui no gráfico, são 6.000 mangás de romance para 8.000, mangás shoujo de romance para 8.000 mangás shoujo. Então, apesar de estar havendo uma mudança nos temas aqui, a gente ainda tem essa quantidade muito grande de mangás de romance. Agora, em questão das obras que a gente escolheu para fazer essa análise, a gente pegou de uma pesquisa de banco de dados que foi feita no My Anime List, que é um banco de dados de animes, de mangás, esse tipo de coisa, que tem muita informação lá. Então, a gente separou aqui os dois gêneros, as duas demografias, que são shoujo e shonen, e o que tem a maior audiência feminina e a maior audiência masculina em porcentagem, não em quantidade, porque senão vai aparecer aqui Naruto, por exemplo, que tem uma audiência 50-50, mas mesmo assim deve ser a maior audiência feminina que tem, porque é a maior audiência no geral que tem. Então, a gente pegou aqui o shoujo de maior audiência masculina, que é Survival Game Club, e o shonen de maior audiência feminina, que é Kuroshitsuji, Black Butter. Aqui a gente teve um problema, porque o shonen de maior audiência feminina é uma série de episódios especiais de uma temporada que não veio do mangá, que é original, inclusive. Então a gente pegou o mangá de Black Butter no geral. A nossa obra shonen escolhida foi Black Butler, o mangá shoujo, escrito e ilustrado por Yamato Hosso, que está aí na tela, o bonequinho segurando uma xícara de café. Foi publicado na revista Monthly de Fantasy desde 2006, continua em publicação até hoje. A história se passa na Inglaterra vitoriana e tem como protagonista o personagem Ciel Fontamonhar, que é um conde, e o seu mordomo Sebastian, que é um demônio com quem ele fez um contrato. O próximo é o mangá shoujo que escolhemos, Survival Game Club. Ele foi escrito e ilustrado por Hidekichi Matsumoto e foi serializado na revista Nakayoshi de 2010 e 2016. Ele é protagonizado pela personagem Momoka Sonokawa, que entra no clube excêntrico da escola chamado Survival Game Club. Como aporte teórico, vamos usar os estudos do Hans Robert Jahls, em especial a teoria formulada por ele em 1967, que visava analisar os textos literários considerando o seu contexto histórico. Para fundamentar essa teoria, ele formulou 7 teses. A primeira tese tem como ponto central o fato de que o leitor é fundamental e é a figura central dentro da relação dialógica entre autor e público. Como exemplo disso, temos aqui 2 afterwords, que são mensagens frequentes encontradas no final de um capítulo ou de um tankobon, se a obra já foi publicada, em que o autor
a autora conversa com seu público, comentando questões sobre como foi escrever aquele capítulo ou outras coisas. A segunda tese tem como ponto central o conceito de horizonte de expectativas, que basicamente corresponde ao conhecimento prévio que o leitor possui e que o levará a compreender e receber essa obra. Como exemplo disso, temos aqui algumas referências que o público possivelmente conseguiria captar lendo essas obras. A primeira delas, no lado esquerdo da tela, temos o anime de Survival Game Club fazendo referência a uma cena do anime de Yuru Yuri. A imagem ao meio, temos uma personagem de Survival Game Club fazendo referência a Jill Valentine, que é uma personagem do jogo Resident Evil. Já no lado direito, temos dois personagens de Kuroshi Tsuji que são figuras reais da história. A primeira, a Rainha Vitória, e o autor Arthur Conan Doyle. Já a terceira tese vai falar sobre que o caráter artístico de uma obra ele é baseado no efeito sobre o público. Então, vai analisar a distância estética entre o horizonte já existente, ou seja, aquilo que o leitor já conhecia, e o que a nova obra vai trazer aqui. Então, como exemplo, temos aqui 4 mangás diferentes que possuem características semelhantes, né? Sendo 3 deles shoujo, o Sailor Moon, Gohan e Survival Game Club, e o mangá Back Butter, que apesar de ser um shonen, apresenta uma característica muito comum em mangás shoujo, que é ter uma pessoa segurando, né, uma torrada e saindo correndo, e a presença de elementos estéticos tipos de shoujo, como flores e brilhos. Aqui temos mais uma comparação, Survival Game Club com uma personagem com olhos brilhantes, e Black Butter fazendo referência a isso, usando o personagem do Visconde The Sweet. E aqui, no lado direito, temos o mangá A Rosa de Versalhes, que é uma das grandes referências para as autoras de shoujo, e também para a própria Yano Toboso, que é a autora de Black Butter. Aqui também temos uma comparação entre Survival Game Club e Black Butter, e a questão de elementos tipos de shoujo e shonen. A imagem de cima, temos a presença de sexualização de corpos femininos em ambos os mangás. Do lado, a presença de armas, em Kuroshi Tsuji seria mais esperado por ser um mangá shonen, mas isso também está presente no mangá Survival Game Club, apesar de ser um shoujo. Embaixo, temos garotos bonitos, com brilhinhos, em Survival Game Club, e também isso em Black Butter, que em tese é um mangá shonen. E do lado esquerdo, na parte de baixo, temos a presença de canhões em ambos os mangás, apesar de ser mais tipo de quadrinhos e mangás voltados para o público masculino. Já a quarta tese fala que a história da literatura pode ser compreendida pela diferença entre a interpretação passada e a presente de uma mesma obra. Então, primeiro tem a questão aqui do fanservice no anime de Survival Game Club, que até um pouco tempo atrás era bem visto e até esperado, mas que hoje as pessoas já não veem tão bem e consideram até a falta de respeito, inclusive algo totalmente desnecessário. Já do lado direito temos aí o exemplo de Black Butler, em que o Ciel, que é um menino de 12 anos, era shippado, né, colocado como casal, com o mordomo Sebastian, que é um demônio de milhares de anos. Então, há muito tempo atrás, alguns anos, né, as pessoas costumavam achar isso ok, mas hoje já está bem diferente, inclusive muitas críticas ao fato de que algumas pessoas, né, shippam esse casal. Assim, né? Já a quinta tese vai falar sobre o lugar de uma obra literária e que ele não é fixo na história. A gente tem, por exemplo, a obra Survival Game Club, que quando tinha só o mangá, ela não fazia tanto sucesso. Dá pra ver isso pelas estatísticas do My Anime List, que ele tinha só 4 favoritos no site. Já hoje, 546 favoritos depois que o anime foi lançado. Então ganhou e cresceu muito a popularidade nesse meio tempo. Já Kuroshi Tsuji, ou Black Butler, muitas pessoas conheceram por causa do anime e passaram a ler o mangá por causa disso. Então a gente tem aí o mangá ganhando popularidade também por causa do anime, inclusive muitas pessoas preferindo a história do mangá, já que é bem diferente do anime em muitos aspectos. Já a penúltima tese, a sexta, vai falar que a obra literária também deve ser analisada em suas relações com as demais obras da mesma época. Então temos aqui Black Butler e Bleach, que foram lançados no mesmo período. Porém, a gente tem aqui uma personagem feminina, né, Elizabeth, que é uma eximista, né, ela consegue lutar muito bem. Já em Bleach, nós temos uma personagem feminina super sexualizada, a Orihime, mostrando aqui, né, ela chorando, um rosto mais infantil e também a sexualização do corpo dela. Então temos 2 obras do mesmo período, porém com interpretações diferentes sobre personagens femininas. Já a última tese vai falar que a literatura possui uma função social relevante. Ela influencia o comportamento, os valores e as crenças de uma sociedade. Por exemplo, temos aqui Kuroshi Tsuji, ou Black Butler, que vai mostrar a personagem Elizabeth, que a princípio parece muito fofinha, inocente, típica menina da época vitoriana. Porém, ela é ótima na esgrima, consegue lutar, se defender sozinha, é corajosa, é valente. Tudo que pode levar as meninas a pensarem, nossa, eu posso ser assim, eu consigo ser tanto fofinha, tanto bonita, como também corajosa, poderosa. Já enquanto isso, temos também no lado direito da tela uma cena de Survival Game Club,
e que mostra a personagem encantada com uma arma, né? E isso é muito diferente do que a gente via nos mangás de shoujo, né? Não é tão comum uma personagem entrar num clube voltado para uma atividade tipicamente masculina, mas nesse mangá aqui nós vemos a protagonista se interessando por armas e luta, e isso pode levar, né, muitas meninas a se identificarem com essa personagem. Então, aqui nós consideramos que o dialogismo entre autor, obra e leitor foi impactado pela ampliação do público-alvo, com alterações percebidas na estética e na construção narrativa. Tais fenômenos de alteração do perfil tradicional de leitores de mangá reiteram a necessidade de investigação acadêmica na área e acompanhamento das novas tipologias que vêm sendo traçadas no universo dos quadrinhos japoneses. Então, todas as questões que a Beatriz falou sobre recepção, elas impactaram as relações entre leitor e obra, entre leitor e sociedade, entre obra e sociedade. Então, lá no começo a gente estava falando sobre o que a gente vê comumente nos mangá shoujo, nos mangá shonen, e aqui a Beatriz mostrou que a gente tem exemplos muito frequentes e muito, muito sólidos de como que isso vem mudando hoje em dia. Então, o questionamento que a gente traz é o seguinte: por que essa divisão demográfica ela ainda tem que ser relevante? Ela é funcional? A gente acredita que não, com base em tudo que a gente explorou aqui na apresentação, apesar de curta, e com base em tudo que a gente explorou no artigo, a gente acredita que essa divisão demográfica atual é insuficiente para abarcar toda a variação existente nela. Porque como que você vai dividir algo em idade e gênero, sendo que o que está ali dentro tem uma variação gigantesca, sabe? Então foi essa a conclusão que a gente teve. Essas aqui são as nossas referências, né? Os mangás, os textos, pesquisas que a gente utilizou. Nosso muito obrigado, muito obrigada. E os nossos e-mails aqui.